No domingo passado, nós começamos uma nova série com o Ulisson. Se vocês estiveram aqui, eu tive a oportunidade, eu não estava em Manaus, eu não estava na cidade de Manaus, eu estava na periferia de Manaus, num retiro da Primeira Igreja Batista de Manaus. Foi uma coisa muito gostosa, muito legal. Mas aqui no teatro nós tivemos o Ulisson conversando com a comunidade viva a respeito da nova série Guerra de Tronos. E dando um breve relato do que aconteceu domingo passado, o relato é o seguinte: impérios vêm se sucedendo na civilização humana há milênios. Um império suplanta o outro, derrota o outro pela força, pelo poderio militar, hoje pelo poderio econômico também. Talvez novas tecnologias apareçam, e aí com essas novas tecnologias, uma tribo específica fica mais poderosa e consegue derrotar pela força o outro império. E esses impérios vêm se sucedendo, tomando a força e o poder pela força. E pela profecia do profeta Daniel, nós aprendemos pela interpretação do sonho que Nabucodonosor teve, que cai uma pedra do monte sem nenhuma explicação ou justificativa, e essa pedra atinge os pés. Se você quer toda a palestra, você pode ir lá no YouTube, no Facebook. Essa pedra atinge os pés e derruba todos esses impérios, trazendo completa destruição aos impérios e iniciando um tempo novo, um novo reino. E esse reino tem características diferentes dos impérios que o antecederam. Esse reino não toma os seus locais de influência por força, mas subversivamente infiltrado entre o império ainda vigente. Ele influencia como fermento, como sal, como luz, fazendo a transformação vida a vida. E tudo que o Ulisson falou no domingo passado nos traz algumas conexões com a nossa vida hoje, dia 18 de fevereiro de 2018. Hoje nós vivemos num sistema, seja qual for o sistema de sua preferência, seja você neoliberal, seja você socialista, seja você comunista raiz, seja você anarquista. A realidade é que vivemos diferentes culturas ou sistemas que servem a diferentes impérios, que servem a diferentes poderes, que servem a diferentes propósitos. E hoje falamos do reino de Deus como infiltrado e influenciando todos esses sistemas, todos esses impérios, no anúncio de que um novo reino do herdeiro legítimo chegou. E não chegou ontem, chegou há 2000 anos atrás, e desde então esse reino está sendo anunciado, infiltrado, de forma subversiva, tentando subverter esses impérios e derrubá-los como sinal de um novo reino em nosso meio. Infelizmente, nos nossos tempos, nós aparentemente temos não uma guerra de impérios com esse reino atuando, influenciando a sociedade como fermento, transformando toda a massa até que toda a massa seja influenciada, mas nós temos um novo império. Um novo império que, de forma errônea, é associada ao herdeiro legítimo. Esse império tem usado grupos políticos, grupos financeiros, estelionato e todas as outras formas de domínio que os outros impérios têm usado. Este império agora, que se chama pelo nome de Jesus Cristo, de forma errônea, é associada ao reino de Deus, mas é parte do império das trevas. Eu sei que aqui na Comunidade Viva, normalmente nós não falamos com esses codinomes que estamos falando.
Mas a realidade hoje é que o mundo cristão, protestante, evangélico e até mesmo católico, o mundo cristão foi tomado de tal forma pelos princípios e pela cultura do lado obscuro da força, que hoje é quase imperceptível a diferença entre o império do verdadeiro herdeiro, ou melhor, o reino do herdeiro legítimo e o império das trevas. Porque temos usado as mesmas ferramentas. Temos tomado o poder não pela ação influenciadora de um agente de transformação como fermento, mas pela força. Tantas vezes vemos agentes do reino de Deus promovendo guerras. Alguém está comigo? Tantas vezes vemos agentes do reino de Deus, ou pelo menos travestidos de agentes do reino de Deus, operando em sistemas financeiros fraudulentos de pirâmide, envolvidos economicamente, usando as mesmas ferramentas do império, em vez de usar e viver a cultura do reino para a influência e transformação e, finalmente, a derrota total dos impérios. Portanto, hoje, como comunidade, nós vamos tirar um tempinho ainda conversando a respeito da Guerra de Tronos, dessa batalha milenar entre vários impérios humanos associados ao Império das Trevas, contra esse reino do legítimo herdeiro que vem influenciando. Mas hoje, especificamente, nós, todos os que nos chamamos pelo nome de Jesus Cristo, que temos Jesus Cristo como Senhor, precisamos sair essa manhã com a plena consciência que fazemos parte de uma etnia, fazemos parte de um povo, fazemos parte de uma nação, fazemos parte de um reino com cultura, língua, vida espiritual, atuação ética e moral e ferramentas completamente diferentes dos impérios que vêm dominando a raça humana há milênios. Nós somos parte do reino do herdeiro legítimo do trono. Nós somos um povo peregrino entre os impérios que se sucedem na terra. Nós temos e somos um povo, e esse povo tem uma cultura. Quantos aqui são brasileiros? Acabamos de passar por um grande momento de afirmação cultural brasileira recentemente. O feriado que nós tivemos recentemente é um feriado que não iniciou no Brasil, mas no Brasil tomou os contornos que tem. Você passa nos Estados Unidos, ali na região de Nova Orleans, e você vê o Mardi Gras, né? Eles têm uma festividade carnavalesca lá, e é interessante, tem os seus aspectos e tudo mais, mas específicos de uma região que não exala a mistura entre a cultura africana, indígena e cultura cristã europeia. No Brasil, essas três culturas se juntaram e nas reinterpretações do período pré-quaresmal, antes da quaresma, onde fazemos jejum, onde nos abstemos de carne, abstemos muitas vezes da sexualidade, onde temos a abstenção de quase todos os prazeres associados à carne, temos uma grande festança em louvor à carne. Não só a picanha, mas todos os outros prazeres da carne. E a isso denominamos carnaval, o festival da carne. É parte da nossa cultura como brasileiros. Quantos aqui pulamos carnaval recentemente? Fomos para festas e tal, poucos brasileiros. Nós temos poucos brasileiros. A nação brasileira se curva ao rei Momo, falando sobre reinados, se curva ao rei Momo por uma semana.
E por uma semana vivemos a cultura do carnaval. Mas não é só essa cultura que nós temos. Não é somente a cultura do carnaval que temos no Brasil. Nós temos vários outros aspectos culturais no Brasil. Quantos são do Nordeste? Levanta a mão, Nordeste, por favor. Orgulho. Orgulho do nosso Nordeste. Isso aí. Você já viu como o nordestino fala diferente, não é verdade? O nordestino é quase que um povo diferente. É um povo trabalhador, há suas exceções, mas é um povo trabalhador. O povo do Nordeste é um povo muito trabalhador, trabalha com afinco. O povo do sertão é parte da cultura deles, ir para a roça e trabalhar pesado, pé no chão, mão na enxada, mãos calejadas. Mas eles têm culturas também com relação à linguagem. Eu lembro quando nós chegamos em Recife, especificamente para estudar, eu e a Alessandra, e certo dia uma menina dos adolescentes da igreja que nós estávamos chegou com a Alessandra e falou assim: "Tu visitate?" E a Alessandra parou um tempinho e... Deixa eu tentar entender ela, eu não consegui entender. "Tu visitate?" Desculpa, eu não estou conseguindo te entender. "Tu viste Tati?" Você viu a Tati? É "tu visitate." E esse é só um exemplo, mas existem vários outros exemplos linguísticos de coisas específicas de cada local. Como um estrangeiro chegando ao Amazonas e ouvindo dois caboclos conversando ali na beira ali perto do porto, comendo uma tapioca ou um tacacá e falando: "Cara, esse tacacá tá chibata demais, não tá?" E tantos outros aspectos. A rocha aí é outra expressão. Nós temos tantas expressões culturais. Nós sabemos, até instintivamente, o que é cultura. Porque nós vivemos cultura. Nós, como brasileiros, falamos português, com os seus diferentes pequenos dialetos, ou pequenas variações linguísticas, nem dialetos podemos chamar. Nós nos vestimos de uma forma como o povo brasileiro. As mulheres veem bastante diferença entre as roupas nos Estados Unidos, principalmente os biquínis e as roupas brasileiras. Nós temos um jeito de comer, de novo. Quando os americanos vão aos Estados Unidos, eles ficam com saudade do feijão. Quem é que tem saudade de feijão, gente? Não dá para ter saudade de feijão. Eu tenho saudade de barbecue. Está vendo os aspectos culturais? Nós sabemos o que é cultura e mais, mesmo que não compreendamos as engrenagens que fazem a cultura andar, a realidade é que todos nós, sem exceção, operamos debaixo de uma soberania cultural. Você está comigo? Todos nós. Essa soberania cultural é muitas vezes trabalhada pela nossa família, é o primeiro local onde somos expostos culturalmente. Nós temos uma cultura doméstica. É lá que você aprende a se relacionar com a sociedade em primeira mão. Depois daquilo, você vai para uma cultura da escola, às vezes uma cultura do bairro, e nós temos bairros bem culturais aqui em Manaus, Praça 14, Compensa, Alvorada. Nós temos bairros com características culturais bem marcantes, Ponta Negra. Né? Quando a gente fala em Ponta Negra, a gente já espera o que vem da Ponta Negra. Quando a gente fala da Alvorada, a gente já espera o que vem da Alvorada. Não é verdade? É verdade. Quando a gente fala de Cidade Nova, a gente tem uma ideia de como que é o povo que vive na Cidade Nova. Quando a gente fala de Adrianópolis, a gente pensa no povo que vive em Adrianópolis. A gente tem as características culturais da rua, que a gente aprende no compartilhar, convivendo com as pessoas do nosso mesmo extrato social. Todos nós operamos debaixo de um software. Você sabe o que é software? Programa, app. A cultura é o app pelo qual operamos em sociedade. Está comigo? Eu não posso estar sozinho hoje, porque a gente vai começar a correr agora. Porque eu tenho cerca de 30 minutos para a gente falar a respeito do aplicativo, do programa, do software, da cultura do reino de Deus. De como nós operamos como comunidade viva, como uma aldeia que se submete soberanamente, que tem a soberania cultural não encontrada na cultura brasileira, porque nós não somos somente brasileiros. Nós nascemos brasileiros, mas fomos transportados para o reino
de Cristo. Nós não operamos mais debaixo de uma cultura somente latino-americana. Nós somos parte de um povo que se chama pelo nome de Cristo. Portanto, o software que operava e naturalmente me fazia agir em meio à sociedade como um latino-americano brasileiro, precisa ser substituído, e não é upgrade não, é ser eliminado totalmente do meu HD e ser substituído por outro programa, outro sistema operacional, agora rendido totalmente ao meu rei. É sobre isso que nós vamos conversar. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro. A gente pouco lê as cartas de Pedro, mas Pedro também escrevia, não tanto quanto Paulo. Provavelmente as suas cartas, muitas delas foram perdidas, mas algumas restaram, 2 restaram, e nós temos as 2 na nossa Bíblia. Nós leremos 1 Pedro 2, de 1 a 12, e aí conversaremos sobre 1 Pedro 2, de 1 a 12. Pense, enquanto nós estivermos lendo, em cultura, sistema operacional, pertencimento cultural, diferenças culturais, como operamos em meio à sociedade e tudo mais. Olha como ele afirma. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o nosso Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra viva, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, entretanto, todavia, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, prestem muita atenção nesse último verso, eu repito. Peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vocês conseguem ver como Pedro, conversando com esta igreja para a qual ele escreve, ele fala que alguns de nós nascemos agora. Ele passa então a narrar como que essa mudança de software, como essa mudança cultural, como essa mudança de soberania, porque estávamos servindo o império das trevas e agora fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. As coisas que antes nos eram naturais e pertinentes à nossa carne, agora já não fazem mais parte da nossa constituição, mas precisamos aprender a viver de acordo com essa nova soberania, de acordo com esse novo programa. É necessário aprendizado.
porque o nosso desejo pode ser imenso, porque em gratidão, inclusive, de termos sido misericordiosamente transportados do império das trevas para o império da vida, para o império da luz, com uma grande gratidão, o nosso desejo é agora servir o nosso Rei. É verdade? É verdade, é verdade. O nosso desejo é esse, mas entre desejo e ação está aqui disciplina. Entre desejo e ação está disciplina. Eu lembro a primeira vez que, e desculpe eu usar esse exemplo, alguns ficaram ofendidos, mas eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com a Apple. Primeiro contato com computadores Macintosh. Eu fiquei quase que impactado pelo evangelho do Steve Jobs. E desculpe a associação, eu estou aqui fazendo uma paródia, tá bom? Mas o design, sabe, era belo. A funcionalidade e como os crentes no Senhor Steve Jobs falavam dele. E como falavam de suas máquinas como máquinas poderosas e que nunca davam problema. E pior é que enquanto você está do lado de fora da seita, você olha para as máquinas e as máquinas nunca crasham, não existe tela azul. E eu estava acostumado com o império das trevas de Windows. Que eu estava, às vezes, no meio de programas e no meio... A primeira faculdade que eu fiz, nunca terminei, foi Ciência da Computação. Quantas vezes eu, no meio, na madrugada, terminando um trabalho para entregar para o professor, tela azul. Normalmente no final. E aí eu fui introduzido ao reino da maçã. Tudo era bonito, tudo era... Cara, assim, o computador cheirava diferente. Aí depois de alguns anos, eu ainda não era convertido ao Steve Jobs. Depois de alguns anos, eu fui aos Estados Unidos e eu nunca tinha entrado num dos templos. Jamais. Nunca tinha conhecido um templo. E eu não sei se era a posição das luzes, ou se era a forma como as pessoas dentro do templo sagrado da maçã falavam, mas, de certa forma, você tem uma experiência espiritual e você fica mudo. De tanta informação maravilhosa que você recebe. E aí lá dentro, ele perguntava, qual máquina você deseja? Eu não sabia nem o que desejar, eu queria qualquer coisa. Talvez você tenha experimentado isso quando você chegou no reino de Deus a primeira vez e tudo era novo e falavam, vai ter um estudo bíblico na casa da irmã 2 da manhã e você, eu vou. Por quê? Porque eu quero qualquer coisa. Né? É mais ou menos assim. Sobe o monte, 3 horas da manhã e você ia lá subir o monte, depois você descobre que o monte não faz diferença nenhuma. Você pode orar na sua cama, quase dormindo e dar no mesmo do que de chorar, orar, clamar no monte. Mas eu estava lá naquela e finalmente... Eu só tive a experiência, eu entrei e saí do templo, eu não tive coragem de comprar, porque eu descobri que o preço era bem alto. Preço altíssimo, mas eu comecei a me envolver com aquela cultura. E ao mesmo tempo eu trabalhava no império das trevas e desejava o império da luz. Você já passou por isso? Eu trabalhava no Windows e desejava a maçã. E ficava naquela dicotomia, naquele paradoxo, naquela angústia, até que finalmente... eu comprei um Mac. Missionários da América do Norte trouxeram um Mac para mim. Literalmente, foram missionários da missão em que a Sara estava envolvida, eles trouxeram um Mac para mim. Eu lembro chegando em casa com um pedacinho do reino do Steve Jobs na minha mão. Que coisa linda, gente. Coisa linda. Eu liguei a primeira vez, sabe? Não deu tela azul. Eu liguei... Depois de 10 minutos ligando, quando tudo estava ok, eu coloquei alguns programas que me falaram que eu ia precisar, aí eu comecei a usar. Eu descobri que eu sabia muito bem usar o Windows. Mas eu não tinha noção de como usar o OS. Tudo era diferente. Eu não conseguia minimizar uma tela. Eu não sabia nem onde desligar.
eu ralei. Mas como eu sou inteligente, eu não fiquei só chorando. Eu conversei com algumas pessoas que já estavam nesse mundo espiritual da Apple há muito tempo. Eles me deram alguns bizus de como é que a gente vive no mundo da Apple. Depois, eles me deram bizus sobre algumas aulas que eu precisava fazer para realmente aprender a ter autonomia e começar a dominar a força. Quase como Jedi. E eu não sou parte dos Jedi mais poderosos. Mas hoje eu posso dizer para você, mesmo sabendo que existem problemas na força do lado da Apple, eu não voltarei para Windows. É nessa hora que a gente fala aleluia. É aí que a gente glorifica a Deus de pé. Não se percam na analogia. Não se percam na analogia. Eu, na verdade, brincando, estava falando exatamente sobre o que Pedro fala à igreja que ele escreve, falando a respeito da cultura que precisa mudar. Precisa ser diametralmente oposta àquela sob a qual operávamos anteriormente. Paulo, falando sobre a mesma coisa, diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Há dicotomias. Há luz e trevas. A realidade é que o que nós estamos tentando trabalhar dentro da nossa pequena aldeia, comunidade viva, essa tribuzinha de cerca de 400 pessoas no domingo, talvez o nosso universo de contato maior chegue até uns 800 pessoas, umas 800 pessoas, mas aqui, num lugar aconchegante, no domingo, nós somos cerca de 400. Com adultos e crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres. O que nós estamos tentando fazer é não só anunciar as boas novas, a boa notícia de que o reino de Jesus Cristo chegou e já está entre nós, e como fermento está influenciando e penetrando nas diferentes camadas da sociedade para subversivamente transformar essas camadas da sociedade. E isso é o sinal do reino, é para isso que o corpo de Cristo está aqui, para anunciar a chegada do reino e operar pelo reino, como agentes, não agentes secretos, mas agentes completamente abertos em transformação da sociedade. Mas nós, enquanto vivemos aqui, operamos debaixo de uma soberania cultural do reino de Deus e não mais da cultura brasileira. Portanto, precisamos disciplina para aprendermos uma cultura que nós desejamos, mas nos é estranha. Você entende o que eu estou falando? Muitos de nós desejamos ardentemente viver o reino de Deus da forma mais profunda e real, a forma mais cotidiana que podemos imaginar. Desde o trato com os nossos filhos até o trato com o nosso patrão ou governo brasileiro. Nós desejamos o reino de Deus em todos os lugares da nossa vida. Mas entre desejarmos o reino de Deus e vivermos o reino de Deus, existe um caminho de disciplina em que vamos retirar de nossas vidas, juntamente com a ação de Deus no seu Espírito Santo em nós, vamos tirar de nossas vidas algumas coisas e vamos colocar outras, porque operaremos por um novo software, um novo programa. Aqui na Comunidade Viva, a gente tem um ciclo de vida. E o ciclo de vida pode ter várias nuances e a gente tenta colocar viva ou vida em cada lugar para o negócio ficar bonitinho, as coisas combinarem, as cores sendo também combinadas entre si e podermos entender, mas no fundo, tudo isso é só uma jogada de marketing. Até o nome Comunidade Viva é só uma jogada de marketing, sabia disso? Porque nós não precisávamos nem nome. Nós não precisávamos de nome. Winston, como assim? Sabe o que é uma igreja batista? É um bando de gente que segue a Jesus Cristo e segue uma certa tradição. A tradição dessa tribo batista.
Da mesma forma que sabe o que é presbiteriano? Presbiteriano não é nada, assim como batista não é nada. É só um bando de gente, pecador, que foi atingido pela graça de Deus e vive a disciplina de acordo com a tradição presbiteriana. Da mesma forma, assim, os católicos, apostólicos romanos, os ortodoxos gregos, os ortodoxos russos, pentecostais, eles são tribos diferentes, espero eu, do mesmo reino, o reino de Deus. Portanto, nome é só nome de tribo. Costumes são costumes específicos, dialetos da mesma língua, pelo menos deveria ser assim. Mas lembrem como eu comecei essa palestra, falando que existem pessoas do império que estão atuando como lobos no reino de Jesus Cristo. Eu não falo desses. Eu falo sobre os cristãos genuínos. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês, para que as coisas fiquem bem claras, como aqui na comunidade nós vivemos essa mudança cultural. Não só essa transformação pontual, que muitos chamam de conversão, quando nós nos encontramos pela primeira vez com o reino de Deus revelado em Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, e nós somos impactados com a mensagem da graça, e aí entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a ser o nosso Senhor. Mas Ele passa a ser o nosso Senhor, mas aí inicia uma guerra. Paulo fala a respeito dessa guerra. A minha carne contra o Espírito, uma guerra diária. Como vencemos essa guerra e transformamos esse software que era do império das trevas para o império da luz, para o império de Cristo? Disciplina. Permitindo a ação do Espírito Santo em nossas vidas e agindo onde o nosso desejo está. Aqui na Comunidade Viva, nós iniciamos essas coisas no domingo. Você que está sentado aí, você está passando por uma transformação cultural. Pelo menos é isso que nós desejamos para você. É por isso que a gente insiste tanto em mudança de vida. É por isso que a gente fala tanto a respeito de você precisa colocar Jesus como seu Senhor. Você precisa atentar para a soberania. A gente fala de reino de Deus, porque o nosso desejo é real. Eu não quero que você se sinta enganado. O nosso desejo no domingo é que você tenha um conforto legal. Tipo a loja da Apple. Eu não estou brincando não, estou falando sério. O nosso desejo é que você seja de tal forma impactado pela realidade do reino de Deus, que a gente quer fazer um negócio tão confortável e tão claro, que fale a língua, que seja informal, que você não tenha nenhuma barreira, que você possa olhar direto para Jesus Cristo e você tenha um encontro genuíno com Ele. É isso o domingo. O domingo é informal, o domingo é simples, o domingo não tem complexidade nenhuma, mas o domingo também tem uma certa formalidade. Afinal de contas, vocês estão sentados em linhas, em filas, olhando para frente, vendo um doido falar aqui. Às vezes não é tão doido como o Ulisson, a Sara, o Paulo, eles não são tão doidos, mas normalmente um doido aqui falando e vocês aí ouvindo, e é uma coisa meio formal, tipo uma sala de estar. Mas o que nós queremos aqui no domingo é que nessa sala de estar nós tenhamos alguns tutoriais bem simples. Sabe aqueles que você vai no YouTube e descobre como é que você tira um print da tela no Mac? É tipo esses tutoriais assim, coisa simples. Que você pode olhar e aprender. Um negócio meio formal, mas com uma linguagem bem acessível. Sempre com um convite ou um desafio. Esse é o nosso domingo. É o primeiro ambiente que nós temos na Comunidade Viva. É na nossa tribo, na nossa aldeia. O lugar primeiro que nós temos contato com as pessoas é no domingo de 10 a meio-dia. Essa é a nossa sala de estar. Mas não paramos aí. Logo depois disso, a nossa expectativa é que todos nós migremos para o que nós chamamos de ponto de partida ou logo depois Viva a Palavra. Pelo seguinte, pela mesma razão que quando eu comprei um Mac, eu não tinha a mínima noção de onde o Mac ia, e eu precisei sentar e estudar um pouquinho, nós também, quando somos impactados pelo reino de Deus, porque estamos tão acostumados a operar de acordo com outro programa, outra cultura, outra forma de vida, nós precisamos aprender. Precisamos, como Pedro diz, beber leite.
Hoje, no ponto de partida, que começou hoje, e o Viva a Palavra também, ponto de partida é uma parte do Viva a Palavra, hoje o Viva a Palavra foi a introdução à Bíblia, mas eu estava ministrando a primeira aula do ponto de partida. E nós falamos sobre a coisa mais importante no reino de Jesus Cristo. Isso se chama graça. Porque tudo no nosso software antigo do Império das Trevas tem a ver com a lei da retribuição. Tudo. Tudo. O que é que acontece se você faltar muito o seu trabalho? Despedido. O que acontece se você trair a sua namorada? Ou você é traído ou você fica solteiro. Um dos dois. É verdade. Essa é a lei. O que acontece se você estudar muito por 3 anos, de uma forma coerente, apreender todo o conteúdo para o concurso da Receita Federal e fizer a prova depois de 3 anos, e 3 anos seguidos fazendo prova, o que é que meritoriamente acontecerá? Você será auditor da Receita e receberá um salário bom. O que acontece se você cometer um crime num estado que preste? Você é preso. No Brasil, você é condecorado. Nós nascemos, nos desenvolvemos. Sabe coisa de Globo Repórter? Como eles vivem, como eles operam, Quando nós descrevemos a raça humana opera pela lei da retribuição. Aí alguns escrevem alguns livros dizendo a lei da semeadura, ou o segredo e tudo mais, dizendo o mundo conspira, o universo conspira a seu favor. Se você fizer coisas boas virão para você. Quantos aqui já fizeram coisas boas na vida? Levanta a mão. Quantos de vocês são milionários por isso? Tem uma forma de ser milionário, na verdade 2. Existem 2 formas de ser milionário. Muito trabalho ou muita corrupção. A herança é porque alguém trabalhou. Ou muito trabalho ou muita corrupção. É assim que fica rico. Não fica rico falando para um pote de água. Riquezas. Bondade. Misericórdia. Não tem um segredo. Mas nós operamos normalmente com o software, com o programa, com o aplicativo na nossa cabeça de retribuição. Se eu fizer coisas boas, Deus vai me abençoar. Se eu fizer caquinha, Deus vai me dar uma palmadinha. E aí vem Jesus Cristo dizendo que, Paulo na verdade, mas Jesus Cristo anunciou isso, mas Paulo diz na sua carta aos Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Para todos. Mas ele completa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele completa também, dizendo que há um justo. E através desse justo e do sacrifício dele, nós somos feitos justiça. Uma justiça externa a nós, não meritória, mas completamente graciosa. Sabe onde é que a gente aprende isso? A gente aprende isso quando a gente senta o nosso bumbum na cadeira, a gente abre a Bíblia e a gente lê Romanos, a gente lê João, a gente lê Atos e a gente estuda, medita, memoriza e apropria essas verdades. E aí essas verdades passam a ser parte nossa. Nós colocamos esses pedaços de programa, esses pedaços de aplicativo no nosso sistema operacional e passamos a operar através deles. Uma forma antiga de falar isso, o salmista falou. Ele disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É porque a gente lê a Bíblia e não entende que o cara escreveu há 3.000 anos. O que ele falou foi, eu peguei um pedaço do programa divino, do reino do Filho do seu amor, e coloquei no meu sistema operacional para que eu não mais operasse de acordo com aquela cultura. E hoje eu opero de acordo com uma nova cultura. Porque eu menti, eu não minto mais. Por quê? Porque eu mudei meu programa. E hoje eu não posso mentir, porque a mentira não faz parte de quem eu sou, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus, meu Senhor. Sabe como a gente aprende isso? Aqui na Comunidade Viva, ponto de partida e viva a palavra. Ah, mas é 8:30 da manhã, eu não gosto de acordar. Cara,
talvez você precise procurar outra tribo. Porque tem tribo que se reúne de noite, tem tribo que se reúne de sábado, tem tribo que é mais Caxias e tem alguém que vai exigir que você estude, tem tribo que é mais liberal e que fala, cara, estuda a Bíblia, tem autonomia bíblica. Mas uma coisa que você não pode fazer é o seguinte: dar desculpas para não trabalhar a sua vida com disciplina, para mergulhar na Bíblia e se apropriar desse programa do novo reino para que o seu sistema operacional seja transformado. Aqui na Comunidade Viva, nós não nos atemos somente a esse domingo, 10 a meio-dia, adoração e uma palavrinha. Nós queremos estudar a Bíblia, para nos apropriarmos dessa nova cultura, para fazer da Bíblia, da Palavra de Deus, da revelação divina, parte integrante, constitutiva daquilo que nós somos. Um texto maravilhoso para todos nós memorizarmos. Submetam-se uns aos outros no temor do Senhor. Porque na nossa cultura, não é quem está em cima, mas sim quem mais serve. Portanto, somos chamados a nos submetermos, não somente aqui dentro, mas também lá fora. Como é que a gente aprende isso? Estudando. Mas a gente não fica só no estudo. A gente também se envolve em outras coisas. Mas antes de entrar no envolve em outras coisas, eu queria chamar a atenção de um grupo específico de pessoas aqui na Comunidade Viva. Pais. Eu tenho a sua atenção? Se você é pai desde um recém-nascido, ou talvez sua esposa esteja grávida, ou talvez você esteja grávida e o seu esposo não esteja aqui, até filhos de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos. Dizem que a adolescência vai até 24 agora. É isso mesmo, pastor Alexandre? 24, às vezes chega a 30, o cara ainda é adolescente. Mas deixa eu falar como nós, como designers, como programadores, como desenvolvedores do software de nossos filhos. Como que a gente opera? Me perdoem a tosse. A Comunidade Viva não é um ambiente religioso, porque nós cremos que a religião faz parte do reino das trevas. Religião entenda-se como não espiritualidade, porque a espiritualidade nós temos através do único mediador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, aqui nós não ensinamos nem a religião cristã. Nós ensinamos o relacionamento direto com Deus através de Jesus Cristo, e mediado somente por Ele. Portanto, aqui na Comunidade Viva, você realmente não terá um ensino religioso dos seus filhos. Porque ensinar religião aos seus filhos, nós estaremos inoculando neles um vírus contra o Evangelho. Porque a religião é a perversão do relacionamento com Deus. Porque na religião eu aprendo que se eu chegar com Winston e falar com ele sobre o meu pecado, tá tudo bem, eu posso voltar e pecar de novo. Enquanto no relacionamento com Deus, eu aprendo que quando eu peco, eu me distancio de Deus e eu preciso então estar diante dele, imerso nele, para liberar e estar completamente liberto daquilo que me escraviza, que é o meu pecado. Portanto, conversar com Winston não ajuda a transformar quem eu sou, se for simplesmente um ato religioso. Mas eu posso sentar com o João da Silva e ser instruído pelo João da Silva através da Bíblia e assim ser liberto da escravidão do meu pecado. Algo religioso e algo de relacionamento com Deus. Aplicado diretamente aos pais. Pais, nós, como comunidade e como família, temos a função de programarmos os nossos pequenos no software, no programa, no reino, na soberania de Jesus Cristo. E nós fazemos isso em parceria. Nós começamos a fazer este ano isso aqui. Este ano nós ainda estamos engateando nisso, mas a nossa proposta é trabalharmos e pensarmos laranja. Sabe por quê?
Quantas horas vocês acham que o Viva Kids, o Viva Júnior, o Viva Baby, todos os Vivas que vocês podem imaginar têm contato com o seu filho ou a sua filha? 2 horas, você está sendo generoso, a gente tem 1 hora. A gente tem mais ou menos de 11 até meio-dia. É mais ou menos isso que a gente tem. A gente tem 1 hora por semana. Quando o Winston fica mais empolgado, a gente tem 1h15. Tá? Quantas horas vocês têm com as suas crianças? Digamos que vocês têm 2 horas de tempo intencional. 2 vezes 7, 14. Quem vence nessa parada? Os pais, toda vez. Ou a empregada. A babá. Os pais. E eu quero empoderar vocês, pais, mães, para que vocês saibam que vocês são os discipuladores principais dessas crianças. A comunidade Viva, a partir de março, fará de tudo para entregar nas mãos de vocês coisas que vocês podem desenvolver iniciando esse discipulado com os filhos, para que nós aqui no domingo, de 11 a meio-dia, possamos terminar de uma forma lúdica e legal as coisas que vocês começaram em casa. Mas aí eu vou precisar do compromisso de vocês. Porque agora está na hora de arregaçar as mangas e começar a programar o que está acontecendo na vida dos filhos de vocês. Instituir como parte da cultura de vocês em casa, tempo de qualidade com os filhos, brincando, ensinando, disciplinando, mostrando como que nós vivemos no reino do Filho do seu amor. Deixa eu chamar a atenção de vocês sobre o texto nevrálgico, o texto mais importante, o texto mais fundamental da Bíblia hebraica acerca de como os judeus hebreus deviam disciplinar e ensinar seus filhos para que eles também temessem o Senhor. Lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 6, diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Portanto, pai e mãe, olha para mim, o evangelho, o programa do reino de Deus precisa correr nas suas veias. Você precisa estar imerso de tal forma no reino de Deus, que isso exale pelos seus poros em casa. Que é seu linguajar, a forma de andar, a forma de vestir, os programas que você assiste, os locais que você frequenta, a comida que você come, a bebida que você bebe, exalem o reino de Deus. Porque estas palavras que hoje lhe ordeno, ele tinha acabado de falar a respeito da lei de Deus. As palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Lembra de escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Isso precisa ser o local de decisão, o local onde está a coisa mais importante da sua vida. Na sua vida, pai e mãe. Ele continua. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal em sua mão, e elas serão como frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Papai, mamãe, olha para mim. Você tem a oportunidade de escrever parte do sistema operacional do seu filho e da sua filha. Abdicar dessa responsabilidade e prazer é abdicar da possibilidade de ser parte criador do sistema operacional dos seus filhos. Isso está nas suas mãos, dado pelo próprio Criador. Você tem a oportunidade de ensinar essa criança como ela vai viver. E Provérbios já nos lembra que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda como for velho não se desviará dele. E vocês têm a oportunidade de fazer isso. Uau! Programadores de humanos. Isso é o que somos. Como pais. Não percam essa oportunidade, pais. Se juntem a nós. Nós queremos empoderar vocês e tudo que nós fizermos será para empoderar vocês. Tudo que os nossos professores e monitores fazem é para empoderar vocês como pais. Tudo que o Nelson, Adriana e equipe fazem com os adolescentes é para empoderar vocês como pais. Mas se vocês se esquivarem da responsabilidade de vocês, de acolherem os filhos de vocês e continuarem a escrever esse programa que só vocês podem escrever, junto com Deus e eles, o trabalho será em vão. Porque no deitar, no caminhar, no andar, em tudo, nós precisamos estar escrevendo essas coisas. Então, seja você no Babies,
Seja você no Viva Aqui Demais, esteja você no Viva Júnior, seja você no Viva Teens. Seus filhos, você precisa juntar forças conosco, ou melhor, nós juntaremos forças com vocês. Aqui na Comunidade Viva, nós começamos então no domingo, primeiro lugar que nós entramos, 10 a meio-dia. Depois nós começamos a chegar um pouquinho mais cedo, porque nós temos sede de beber um pouco mais. Nós queremos mais leite, nós queremos começar talvez a comer uma picanhazinha também, porque depois de um tempo a papinha já não dá mais, a gente quer coisa mais grossa. Então é aí que a gente quer autonomia para estudar a Bíblia, ler livros, ler outras coisas a respeito de comentários da Bíblia e tudo mais. Nós aprendemos como operar nesse estudo bíblico no Viva a Palavra e no Ponto de Partida. Mas falta algo importantíssimo na vida do cristão, que é ser confrontado e confortado por outros. E isso acontece no grupo de vida. É no grupo de vida que nós somos confortados como tendo uma comunidade mais próxima a nós, que pode nos amar mais próximo, que sabe dos nossos dilemas, dos nossos problemas, até dos nossos pecados. Mas é também nesse lugar, no grupo de vida, que a igreja realmente se reúne. Porque é lá dentro que nós podemos ser exortados, confrontados e ensinados, não só pelo estudo da palavra, mas pela vivência da cultura do reino de Deus, mais próximo. Não com líderes capatazes sobre a cabeça de vocês, dizendo qual passo você deve dar agora, mas com pessoas que podem, junto com vocês, amando aquele grupo, amando junto, possam até mesmo exortar, dizendo, você está errado, cara. A gente precisa operar num diferente software. A gente precisa viver de uma forma diferente, essa forma é incompatível com o reino de Deus. Vamos começar a escrever um programa diferente? Eu estou contigo. E eu sei que isso acontece porque eu acompanho muitas vezes de perto homens e mulheres escrevendo programas, softwares a 4 mãos e dizendo, eu vou andar contigo até que você esteja operando por um software diferente, até que você esteja completamente imerso no reino de Deus. Isso acontece no grupo de vida. Aí tantas vezes, e aqui não é carapuça para ninguém, mas nós nos esquivamos do compromisso de estarmos em comunidade, porque é mais simples nós estarmos no domingo de 10 a meio-dia, check na função religiosa, agora eu posso viver. Enquanto a vida acontece ali na cozinha. Não é na cozinha que a gente conversa sobre os dilemas mais específicos da própria família? Não é lá que a gente fala, não, meu filho, você está errado, você vai ter que ficar de castigo um pouquinho, porque isso a gente não faz aqui. Então lava a louça. E aí quando a gente começa a lavar a louça, a gente começa a ver como é bom lavar a louça. E a gente começa a ser introduzido ao último lugar, não somente o domingo, não somente o estudo da palavra, não somente esses dois, mas também a comunhão. Então, não só a sala de estar, mas também comendo alguma coisa na sala de jantar, ou também dentro da cozinha, já compartilhando coisas mais específicas, pessoais, e transformando como vivemos uns com os outros. Finalmente, a gente começa a lavar louça, lavar roupa e trabalhar junto, porque tudo isso nada importa se nós não estivermos também influenciando o mundo com o nosso serviço. E é aí que entram 2 aspectos importantíssimos da comunidade viva. Atitude viva e Viva Missões. Porque por anos, muita gente da Igreja de Jesus Cristo, do Reino de Deus, muitas pessoas foram só recitadores de confissões e doutrinas, confessores de realidades bíblicas e espirituais. Muitos se atêm somente a uma vida reta, o que é maravilhoso, não entendam mal. Viver retamente é a condição sine qua non de qualquer pessoa que opera no reino de Deus, ok? Viver eticamente e moralmente de forma ilibada, irrepreensível, isso é o básico. Sabe, é aquele tipo legal, você passou da primeira série, uau! Aí sabe o que vem? Se dedicar sacrificialmente pela transformação do mundo. Porque o Evangelho precisa chegar a todo homem, atingir o homem inteiro,
para que ele possa compreender de forma total a boa notícia de que o reino de Deus chegou. E nós, na Comunidade Viva, fazemos isso desde lá no Grande Lago de Manacapuru, em Capiranga, ou talvez lá em São Gabriel da Cachoeira, vocês ouviram o testemunho do pastor Alisson, ou quando estamos lá com o pastor Alexandre Iranduba, ou logo vocês vão ouvir talvez sobre Haiti, ou talvez países da África, que precisam que o reino de Deus também chegue lá e chegue de forma ativa. E nós chamamos esses agentes ativos que estão na ponta da lança, indo para esses lugares ermos de missionários, que às vezes têm formação teológica, ou às vezes são médicos, enfermeiros, profissionais liberais, ou simplesmente pessoas que decidiram e foram vocacionados a irem onde ninguém foi ainda, levando todo o evangelho ao homem todo, a todos os homens. E aí você pode se envolver dando carona no Carona Solidária. Que coisa dificílima, gente. Você pega uma criança com câncer e sua mãe ou seu pai, dirige a criança do GAC até o Emoan ou até o SECOM. E aí leva eles de volta para o GAC. Reino de Deus. Uber do bem. Gasta tempo e um pouquinho do seu dinheiro na gasolina. Mas você recebe demais, porque você se humaniza, você vira gente. Ou você pode doar sangue. Winston, mas a agulha dói. Cara, dói muito mais não ter sangue quando você precisa. Aqui na Comunidade Viva, nós abolimos o dízimo, sabia disso? A gente tira, o dízimo não existe mais aqui na Comunidade Viva. Existe 100% do que você tem. 100% está ao dispor do Senhor. E aí você decide dar 5, 10, 15, 20, 30% para a Comunidade Viva fazer os ministérios e o que ele vai fazer. Isso é problema seu. Você decide e fica imbuído daquela responsabilidade de fazer aquilo, ok? Mas todo o resto continua a serviço do reino de Deus. Inclusive o seu sangue. Aí aqui na Comunidade Viva a expectativa é, se você é parte dessa tribo, dessa aldeia, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, você estende seu braço e doa sangue, se você é capaz de fazer isso, por não ter doenças ou coisas que aconteceram na sua vida que você não pode doar. Então, se você tem mais de 50 quilos, você está em condição boa de saúde, não teve hepatite, não teve alguma dessas doenças, e tudo mais, malária, você pode doar sangue e assim você vai estar dando vida. Faz parte do nosso dízimo aqui na CV. A gente dá dízimo no sangue também. Você pode espalhar por aí que aquela igreja não está satisfeita só com grana, eles tiram até nosso sangue. Espalhe e participe, liga de doadores, é parte do que a gente faz. A gente não é testemunho de Jeová aqui, a gente é cristão, a gente segue Jesus Cristo, a gente doa sangue, a gente doa vida, a gente doa participação, a gente se envolve no Lar Batista Janel Doyle. Você sabia que já tem tempos que o Lar Batista Janel Doyle não consegue pagar sua conta de energia e que vive com expectativa de corte? E a gente tem dinheiro na conta parada, porque esse dinheiro não é do dízimo. Esquece o dízimo. Chega com a Magali e pergunta quanto é que é a conta. Você não precisa nem dar para você ver. Lacer. Pergunta do pastor Alexandre o que é que ele precisa de batata por semana. Não tem o Viva Fit? Viva Fit a gente corre um pouquinho, não é? Tem alguns, infelizmente, alguns caras aí que não correram ainda, vão pagar 5 quilos. Eu sou um deles. Mas até no Viva Fit, correndo, se inscrevendo e depois falhando e não conseguindo completar, o que nós chamamos pessoas é a doar feijão. R$ 2,50 no atacadão. O mais caro que eu já vi foi no Roma, R$ 6,50 o quilo. Se você quiser comprar no Roma, para poder vir com a sacolinha chique. Você vê como o reino de Deus e servir não se atém somente a dízimo, porque o dízimo, a lei, foi o nosso tutor até Cristo. Ele foi o nosso mentor, a lei mosaica foi nossa mentora até Cristo. De Cristo em diante, nós agora temos liberdade para agir no reino de Deus, irrestritamente, 100%, completamente imersos, com uma nova cultura. Gente, eu me empolgo, eu vou ter que parar, já são 12:04.
Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: chegou o momento de nós deixarmos a meninice. Está comigo? Chegou o momento de deixarmos a nossa infância imatura, de um cristianismo religioso e inócuo, restrito a celebrações de adoração e louvor, com nenhuma atuação real nas nossas vidas em transformação daquilo que operamos todos os dias e da vida de outros em influência, como fermento espalhado na massa, transformando a sociedade. Chegou a hora de, como cristãos, participantes desse reino com uma nova cultura, de influenciarmos a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, não como um império invasor, mas como um grupo subversivo de influenciadores, derrotando o império, uma pessoa de cada vez. Rebeldes. O convite do Evangelho é que você se rebele ao império das trevas e participe do reino de Jesus Cristo e aprenda dele. Tudo que a gente está falando, no frigir dos ovos, em última instância, o que nós estamos dizendo é que nós queremos aprender com Jesus. É isso que a gente está falando. Nós queremos nada mais e nada menos que viver como Jesus. Eu não vou passar meia hora falando como ele viveu, porque basta dizer como ele morreu. Ele morreu em favor de pecadores. Eu acho que isso explica muito o que nós queremos como missão nossa, a nossa aldeiazinha, comunidade viva, e o reino de Deus como todas as igrejas locais, numa igreja universal e católica, uma igreja total, uma igreja de todos os santos salvos por Jesus Cristo. Qual a missão? Paulo nos dá claramente a missão. Nós somos embaixadores por Cristo e anunciamos a mensagem de reconciliação, clamando ao mundo: reconciliem-se com Deus. Isso é o que somos como comunidade viva. Eu espero que essa última música seja a sua oração. E que você possa dizer: eu quero aprender com Jesus, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero viver esse amor. E o amor não se dá somente na caridade, mas o amor se dá inclusive no trabalho sacrificial de mortificar a minha própria carne para que eu viva e tenha condição de viver Cristo de forma total e venha, portanto, a influenciar o mundo. Eu espero que a sua decisão essa manhã seja de servir a Cristo irrestritamente e de substituir o software que naturalmente veio no seu sistema operacional por Cristo Jesus. Sabe como você faz isso? Você entrega a sua vida a Ele e começa a aprender como viver com Ele. É assim que nós mudamos. Espero que esse seja o seu desejo. Seguir os passos de Jesus, Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar, amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor, quero amar
as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Jesus, eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor, aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Logo, logo você vai poder ir lá no McDonald's, em algum lugar, e comer alguma coisa. Mas em domingos como hoje, eu acho que cabe perguntar se há alguém no nosso meio que deseja deixar o império e passar a soberanamente colocar nas mãos de Deus a sua vida de forma integral. Eu não vou me alongar, não sou dado a emocionalismos, por mais que seja chorão. Alguém hoje que deseja fazer de Jesus Cristo seu Senhor. Salvador Ele já é da humanidade inteira. Mas há alguém no nosso meio que deseja fazer de Jesus o seu Senhor e começar essa peregrinação de transformar cultura a sua própria, se dedicar a Ele e somente Ele. Alguém no nosso meio? Você pode levantar sua mão se esse é o seu desejo. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente não, pode relaxar. Eu não sei se é escuridão ou se todos vocês já servem a Jesus Cristo. Mas a questão é a seguinte: se você faz parte da comunidade viva, a expectativa é essa. A expectativa é que você substitua a soberania do império das trevas na sua vida pela autoridade de Deus.
e assim você viva debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo em todos os âmbitos da sua vida. Eu espero que essa seja a realidade. Aqui fora você vai ter oportunidade de se envolver de várias formas. Você pode se envolver no Lar Batista de Neodói, no Nascer, na Missão Vida. Você pode se envolver indo numa viagem missionária. Você pode se envolver vindo às 8h30 da manhã no Viva a Palavra. Você pode se envolver e se voluntariar para ser, de alguma forma, monitor ou professor das crianças. Tem tantas formas de você se envolver no reino de Deus, nessa aldeiazinha, nessa tribuzinha, comunidade viva. Mas nada disso tem valor algum se Jesus Cristo não for o seu Senhor. Portanto, o convite único é: entregue sua vida a Jesus e tenha como Senhor. Deus nos abençoe. Bom almoço. Domingo que vem nós daremos continuidade e finalizaremos isso com a influência que temos no mundo. Até lá.